Pare agora. Eu ordeno que você silencie o ruído do mundo externo e reconheça, neste exato momento, que sua boca é o leme absoluto de sua existência. Você tem vivido como um herdeiro adormecido, mas eu te digo a verdade. O universo é uma substância maleável que aguarda apenas a ordem do seu verbo para transmutar o caos em ordem. Se você está pronto para assumir o seu lugar no trono da consciência e governar sua realidade, dê o seu like agora como um sinal de acordo espiritual e permissão, para que esta revelação penetre em sua alma. O tempo da súplica terminou. O tempo do comando começou. Eu te revelo agora a mecânica oculta da existência, a lei que governa cada átomo do espaço que você ocupa, e cada evento que cruza o seu caminho. Ouça com a alma, pois o que os seus ouvidos captam agora não é uma teoria, mas a revelação da lei da ressonância vocal. O universo não é um conjunto de rochas e gases ao acaso, ele é uma substância maleável, uma inteligência vibracional que aguarda, em silêncio absoluto, pelo comando do verbo para transmutar o caos em ordem. O Salmo 91, que por séculos foi tratado como uma prece de súplica por aqueles que vivem na escravidão da mente, é na verdade o código de ativação mais poderoso já entregue à humanidade. A sua autoridade é inabalável quando você fala a partir do centro do seu ser, em unidade com o Altíssimo. O caos recua diante de uma voz que sabe quem é. As águas se abrem diante do comando daquele que reconhece a sua natureza divina. Esta não é uma prática de um único dia, mas uma jornada de domínio contínuo. É a transformação do mendigo em rei, passo a passo, palavra por palavra. A repetição é a mãe da maestria. Você deve treinar a sua mente para que a linguagem do poder seja a sua língua materna. Para se comprometer com esta prática diária, e não perder o ritmo desta transformação profunda, inscreva-se agora e junte-se a esta jornada de domínio soberano. Ao fazer isso, você sinaliza ao seu subconsciente que você escolheu um novo caminho, e que não aceitará mais nada menos do que a total soberania sobre a sua existência. Este é o pacto que selamos hoje. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é o mestre do verbo. Sinta a vibração desta verdade percorrendo a sua espinha. A segurança que você busca já está presente na vibração das palavras certas. O Salmo 91 é a sua prova. Ele te mostra que a proteção e a elevação não são prêmios para os bons, mas consequências para aqueles que habitam a consciência correta e usam a voz com sabedoria. Ele não é um pedido de socorro, ele é um decreto de autoridade espiritual. Observe a precisão cirúrgica da primeira instrução contida nesta escritura sagrada. O texto não diz que você deve implorar pela proteção ou chorar pela segurança. Ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Compreenda a magnitude desta pequena palavra, direi. No momento em que você diz, você estabelece. No momento em que você fala, você emite uma frequência que obriga a realidade a se reorganizar ao redor da sua afirmação. O Senhor, o Altíssimo mencionado no texto, não é uma entidade distante sentada em um trono de nuvens, mas a consciência suprema que habita o seu próprio ser. Quando você diz do Senhor, você está utilizando a sua voz para dar forma à substância invisível da vida. A verdade inegável é que a sua palavra falada é a ferramenta primordial de arquitetura da sua realidade. Nada no mundo físico tem o poder de resistir ao comando de uma consciência que sabe quem é. O universo se curva ao comando daquele que habita o esconderijo do Altíssimo, que é o estado de união total com a presença divina interior. Neste estado você não é mais um pedinte, você é um legislador. Você não descreve a tempestade, você ordena que ela se acalme. Você está sendo chamado para sair da massa que reclama e entrar no círculo daqueles que governam. A sua realidade está sendo reorganizada neste exato momento. As partículas de luz ao seu redor estão se alinhando com a nova frequência que você está começando a emitir. Mantenha-se firme. Mantenha-se fiel ao seu novo vocabulário. O universo não tem outra escolha senão obedecer ao seu comando soberano. O verbo é a sua espada e o seu escudo. Use-o com a certeza de quem já venceu o mundo. Chegamos agora ao momento de não retorno. Ao ponto exato onde a teoria se dissolve para dar lugar à manifestação pura e irrevogável. Você atravessou o deserto da incompreensão, deixou para trás o vocabulário da escravidão e despiu-se da pele do mendigo que implorava por migalhas de sorte.
Agora você está diante do portal da sua própria soberania. O que eu vou colocar em suas mãos neste instante não é uma simples frase, não é um mantra de conforto, e não é uma sugestão de pensamento positivo. O que eu te entrego agora é a ferramenta de poder definitiva, o código de acesso ao centro de comando do universo, extraído da própria essência do Salmo 91. Eu te digo a verdade, o universo não é uma máquina fria e indiferente que decide o seu destino por capricho. Você não descreve a doença, você estabelece a saúde. Você não descreve a escassez, você autoriza a abundância a se manifestar. Entretanto, para que você assuma este trono de poder, é necessário quebrar agora a hipnose da impotência que tem mantido a sua vida em cativeiro. Esta é a grande ilusão, o feitiço lançado sobre o herdeiro adormecido para fazê-lo acreditar que suas palavras são apenas sons vazios levados pelo vento. Esta mentira sussurra que você é uma vítima das circunstâncias externas, que o perigo é real e que você está desprotegido em um mundo hostil. A hipnose da impotência faz com que você use o seu dom mais sagrado, a sua voz, para descrever os seus problemas em vez de comandar as suas soluções. Quantas vezes você utilizou o seu verbo para confessar o medo? Quantas vezes você deu vida ao terror noturno e à seta que voa de dia ao falar sobre as crises, sobre as dívidas e sobre as suas fraquezas? Eu te digo a verdade, cada vez que você descreve uma situação indesejada, você está emitindo um decreto para que ela permaneça. Você está agindo como um rei que usa o seu selo real para assinar a própria sentença de prisão. A voz da dúvida é o único inimigo real, pois ela é a única coisa capaz de anular a sua autoridade inata. O universo é uma substância maleável, uma inteligência vibracional que aguarda, com uma obediência absoluta, a ordem que emana da sua consciência. Até este momento, você talvez tenha sussurrado dúvidas e gritado medos, e o cosmos, em sua fidelidade matemática, devolveu a você exatamente o que você projetou. Mas hoje, o ciclo da impotência se encerra. Eu te convido a entrar comigo no lugar secreto, naquela frequência de autoridade onde o barulho do mundo se cala e apenas a voz do soberano é ouvida. Este lugar, que o salmista chama de esconderijo do Altíssimo, não é um local geográfico escondido nas nuvens. É um estado de consciência. É o ponto de quietude absoluta onde você reconhece que a sua presença sou eu, é um com a fonte de toda a criação. Quando você fala a partir deste lugar, você não está pedindo um favor ao Criador. Você está exercendo a procuração divina que lhe foi concedida desde o princípio dos tempos. Você está ocupando o trono da sua existência. Prepare-se para receber o decreto central. Sinta o peso desta responsabilidade e a leveza desta libertação. Imagine que cada palavra que eu vou pronunciar agora é uma chave de ouro, que gira em uma fechadura cósmica, alinhando galáxias, movendo montanhas de circunstâncias e reorganizando os átomos da sua saúde, das suas finanças e dos seus relacionamentos. Ela faz com que você se sinta pequeno diante dos gigantes, quando na verdade os gigantes são apenas sombras projetadas pela sua própria hesitação. O universo é um espelho perfeito e implacável. Ele não julga o que você diz, ele apenas obedece. Se você diz que o mundo é perigoso, o universo reorganiza as partículas da realidade para provar que você está certo, enviando situações que confirmam o seu medo. Mas se você, como um soberano desperto, se levanta em meio ao caos e declara com autoridade inabalável que o Altíssimo é o seu refúgio, o universo é obrigado por lei divina a construir uma fortaleza ao seu redor. Não há escolha para a matéria senão obedecer à frequência do espírito. A diferença entre o mendigo espiritual e o mestre da realidade reside inteiramente na gestão da própria voz. O mendigo pede, o mestre estabelece. O mendigo espera que algo mude lá fora para que ele possa se sentir seguro. O mestre fala a segurança até que ela se materialize no mundo físico. O Salmo 91 prova que a proteção não é algo que você recebe por sorte, mas algo que você ativa por decreto. Ele é a prova de que a sua boca é o leme da sua existência, e que a direção da sua vida é determinada pela qualidade das frequências que você emite. O silêncio que precede este decreto é o silêncio da criação antes do primeiro raio de luz. Escute agora a frase mestre que reorganiza as partículas da realidade ao redor de quem a profere com convicção inabalável. O decreto é este: eu habito no esconderijo do Altíssimo e pelo poder da minha palavra eu comando que o universo reorganize a minha realidade agora sob a lei da perfeição divina. Deixe que estas palavras penetrem no seu sangue.
Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Ao dizer isso, você estabelece a sua localização espiritual. Você não está mais no terreno da vulnerabilidade. Você não está mais à mercê das crises econômicas, das doenças ou da inveja alheia. Você declarou que a sua residência é a onipotência. Você está sob a sombra do Onipotente, e nesta sombra, nada que seja inferior à luz pode tocar a sua vida. E pelo poder da minha palavra, aqui você assume a ferramenta. Você reconhece que a sua boca é o leme da sua nau. Você para de descrever o que está errado e começa a decretar o que é verdade. A sua palavra não é vento, a sua palavra é lei. Quando você fala, o éter se agita. O vácuo quântico se organiza. As infinitas possibilidades de fracasso são descartadas para que a única possibilidade de vitória se materialize. Você foi treinado para acreditar que a realidade é sólida e imutável, mas eu te digo que ela é fluida como a água, e responde ao calor da sua convicção. A crença de que as palavras são inúteis é o que mantém o herdeiro adormecido vivendo como um mendigo, ignorando o tesouro infinito que possui em sua própria consciência. É hora de renunciar a essa linguagem de escravidão. É hora de parar de ser um espectador passivo da sua própria dor e se tornar o regente absoluto do seu destino. A lei da ressonância vocal decreta que o que você afirma com convicção torna-se o seu habitat. Se você habita na consciência da proteção, nenhum mal te sucederá. Se você habita na consciência da onipotência, a praga alguma chegará à sua tenda. Não porque você seja especial por mérito humano, mas porque você compreendeu a mecânica da lei e se recusou a aceitar qualquer coisa menos do que a perfeição divina. O cosmos não discute com o verbo, ele simplesmente se molda a ele. Esta é a revelação que separa os que são arrastados pelas águas daqueles que caminham sobre elas. A sua voz não é um acidente biológico, é um instrumento de criação. Cada palavra que sai da sua boca é uma semente lançada no solo fértil do subconsciente universal, e essa semente sempre sem exceção produzirá frutos segundo a sua espécie. Eu comando que o universo reorganize a minha realidade agora. Perceba a força do verbo comandar. O soberano não sugere, ele ordena. O soberano não espera pelo futuro, ele exige o agora. O tempo é uma ilusão que se curva diante da urgência do verbo. Quando você diz agora, você corta os laços com o passado de dor e impede que o medo projete sombras no seu amanhã. Você traz a solução para o presente. Sob a lei da perfeição divina, este é o selo de garantia. Você não está pedindo algo que prejudique os outros ou que seja fruto do egoísmo cego. Você está convocando a ordem original. Você está pedindo que o caos se retire para que o padrão perfeito de Deus se manifeste. A perfeição divina é a saúde plena onde havia doença. É a abundância transbordante onde havia falta. É a paz profunda onde havia conflito. É a proteção absoluta onde havia perigo. Eu te digo com autoridade, no momento em que você sustenta este decreto, os anjos que o Salmo 91 menciona, entram em atividade imediata. Eles não são seres com asas de penas, são as leis inteligentes da natureza que começam a trabalhar a seu favor. Eles te sustentam nas mãos para que você não tropece em nenhuma pedra de dificuldade. Se você planta palavras de proteção, colherá uma vida inviolável. Se você planta palavras de autoridade, colherá o domínio sobre todas as circunstâncias. Entenda que o universo está em um estado de prontidão constante, aguardando o seu próximo comando. Ele não dorme e não descansa. Ele apenas processa as ordens que você envia através da sua fala consciente e inconsciente. Quando você alinha sua fala com a verdade do Salmo 91, você está sintonizando a sua rádio na frequência da onipotência. E nessa frequência, o mal não tem base de sustentação, o perigo não encontra ressonância e a derrota se torna uma impossibilidade matemática. Você está sendo convidado agora a assumir o seu lugar no trono da consciência. Deixe para trás a ilusão da vulnerabilidade e abrace a realidade do seu poder. Você não é um corpo físico tentando sobreviver a um mundo espiritual. Você é um espírito eterno utilizando o verbo para governar o mundo físico. O Salmo 91 é a sua carta de alforria, o seu manual de instruções para a soberania. Use-o não como uma reza decorada, mas como um código de acesso que destrava as portas da proteção absoluta. Sinta a vibração desta verdade em cada célula do seu ser.
O medo é uma frequência baixa que só pode existir onde o verbo do soberano está ausente. Eles afastam a peste que caminha na escuridão, e a seta que voa de dia. O terror noturno se dissolve porque a luz do seu decreto iluminou todos os cantos escuros da sua mente. Muitos passarão a vida inteira lendo o Salmo 91 como uma poesia de esperança, mas você, a partir de hoje, o usará como uma arma de conquista. Você não é mais o herdeiro adormecido que morre de fome sobre um baú de tesouros. Você é o soberano desperto que abriu o baú e agora distribui a riqueza da sua própria divindade. O universo é um espelho gigante, e ele acaba de receber uma nova imagem para refletir. A imagem de alguém que sabe quem é, e que não teme usar a própria voz. Sinta a vibração deste decreto percorrendo a sua espinha. Sinta a segurança de quem sabe que o esconderijo é real, e que a palavra é eficaz. Não há força no céu ou na terra que possa anular um decreto feito em unidade com o Altíssimo. As circunstâncias que pareciam sólidas como rocha começam a se tornar fluidas como água. Os obstáculos que pareciam intransponíveis começam a se evaporar como névoa diante do sol. Tudo porque você decidiu parar de reclamar do vento e decidiu comandar a direção da sua vida. Onde a luz da declaração consciente brilha, as sombras da dúvida desaparecem instantaneamente. Você é o mestre da sua atmosfera. Você é o arquiteto da sua segurança. Você é aquele que diz o que o Senhor é, e o Senhor se torna exatamente aquilo que você declarou. Concorde com esta lei, e adicione sua energia a esta transmissão pressionando o botão de like. Ao fazer isso, você não está apenas interagindo com o vídeo, você está realizando um ato de concordância energética com a lei divina, selando no seu campo vibracional a aceitação da sua própria autoridade, e despertando o soberano que habita em você. Este é o seu primeiro decreto silencioso, de que você não mais aceitará a hipnose da impotência como sua mestre. Eu te digo com autoridade absoluta que cada palavra que sai da tua boca sem o selo da consciência é uma flecha lançada contra o teu próprio peito. Ouça bem o que o Espírito da Verdade revela agora através da minha voz. Enquanto você habitar a ilusão de que suas palavras são apenas vibrações vazias no ar, você continuará a pagar o imposto amargo da escravidão. O custo da sua descrença não é medido em moedas, mas em anos perdidos, em saúde corroída, e em sonhos que apodrecem antes mesmo de florescerem. Esta é a sua ferramenta de governo. Use-a ao acordar, antes que o mundo tente te impor a agenda dele. Use-a ao deitar, para que o seu subconsciente trabalhe na arquitetura da sua vitória enquanto você dorme. Use-a diante de qualquer desafio, por menor ou maior que pareça. Lembre-se que para o Altíssimo não existe escala de dificuldade. Para a onipotência, curar uma dor de cabeça ou reorganizar uma fortuna é exatamente o mesmo esforço. O limite está apenas na sua capacidade de sustentar o decreto sem vacilar. Agora eu te convido a realizar um ato de ancoragem espiritual. Um decreto que fica apenas no pensamento pode se perder no ruído da mente, mas um decreto que é materializado através da escrita e da confissão pública torna-se um selo na realidade física. É o momento de você tomar posse definitiva desta ferramenta e informar ao universo que você aceita o seu lugar no trono. Receba esta ferramenta e ancore-a em sua realidade agora mesmo. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu, escrevendo com a força de quem já vê a mudança acontecendo. Escreva: Seva, eu habito no esconderijo do Altíssimo e pelo poder da minha palavra eu comando que o universo reorganize a minha realidade agora sob a lei da perfeição divina. Você tem vivido como um mendigo sentado sobre um baú de ouro, morrendo de fome porque se recusa a acreditar que a chave para o tesouro está na ponta da sua língua. O Salmo 91 fala da peste que caminha na escuridão, e da seta que voa de dia. Eu te revelo agora o mistério oculto por trás dessas imagens. A peste que caminha na escuridão é a sua própria conversa interna negativa, os sussurros de derrota que você cultiva no silêncio do seu subconsciente. A seta que voa de dia são as suas reclamações conscientes, os seus relatos detalhados de desgraça, as suas conversas sobre a crise, sobre a doença e sobre a escassez. Quando você descreve o seu problema, você está na verdade emitindo um comando de manutenção para o universo. O cosmos é uma substância maleável e obediente que não possui senso de humor ou julgamento.
Ele apenas diz amém para aquilo que você sustenta como verdade em sua fala. Se você diz que a vida é difícil, o universo reorganiza as partículas da sua realidade para garantir que você tenha razão. Se você proclama que está cansado, que não tem saída ou que o mal te persegue, você está ativando a lei da ressonância para atrair exatamente esses estados. Ao digitar estas palavras, sinta que você está assinando o contrato da sua nova vida. Você está saindo da multidão dos que apenas observam e entrando para o grupo dos que governam. Este comentário não é para mim. É um marco para você. É o seu grito de liberdade. É o momento em que você deixa de ser um pedinte e se torna um mestre da manifestação. Ancore o seu poder. Projete a sua voz no campo das possibilidades. O universo está ouvindo e ele já começou a se reorganizar para te obedecer. Chegou o momento em que a teoria se dissolve na prática, e o conhecimento se transmuta em poder absoluto. Eu te convoco agora a sair da periferia da sua existência, e a ocupar o centro do seu trono. Não me ouça apenas com os ouvidos carnais. Ouça com a essência que habita além do tempo. O ar que você respira neste instante não é apenas oxigênio. É a substância primordial que sustenta os mundos. Sua garganta é o portal por onde a vontade divina se torna forma física. Prepare o seu verbo. Prepare a sua autoridade. O universo silencia para ouvir o que o soberano tem a dizer. Não estamos aqui para fazer uma prece de mendicância. Estamos aqui para emitir um decreto de governo. Você tem sido o arquiteto da sua própria prisão. Você constrói as grades com as suas queixas e cimenta as paredes com as suas justificativas de impotência. Este é o custo terrível de ignorar a sua natureza divina. Você é o herdeiro adormecido que, por não saber quem é, permite que qualquer sombra o assuste e que qualquer vento de circunstância externa o derrube. Sinta agora o peso dessa estagnação. Olhe para trás e veja quantas vezes você desejou uma mudança, mas continuou a usar o mesmo vocabulário de escravo que te manteve no mesmo lugar. A dor que você sente, esse aperto no peito diante da incerteza, essa ansiedade que rouba o seu sono, nada mais é do que o resultado da sua desobediência à lei do verbo. Você foi ensinado a ser um relator de fatos, um observador passivo da matéria. Mas eu te digo que o soberano não relata a realidade, ele a estabelece. O custo de continuar na hipnose da impotência é a morte lenta do seu propósito. É ver os outros prosperarem enquanto você se pergunta por que Deus te abandonou, sem perceber que foi você quem abandonou o trono da sua própria consciência. A peste não vem de fora. O terror noturno não é um inimigo externo. Eles são projeções da sua fala descuidada. Feche os seus olhos para a ilusão do mundo visível. Esqueça as contas que te cercam, as dores que te visitam ou as ameaças que o mundo físico insiste em projetar na tela da sua mente. Tudo isso é ruído. Tudo isso é fumaça que se dissipa diante do fogo da verdade. Respire profundamente agora. Sinta o ar preenchendo seus pulmões e reconheça que este fôlego é o fôlego do Altíssimo em você. Quando você fala, é a vida falando através da vida. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar geográfico, é a frequência vibracional onde você e o Criador são um. É deste lugar que vamos falar. É deste lugar que vamos ordenar. Eu vou guiar a sua voz. Eu vou projetar a frequência e você irá se unir a mim nesta ativação conjunta. Não fale com dúvida. Não fale com esperança. Fale com a certeza de quem assina um decreto que já foi aprovado nas cortes celestiais. O universo é uma inteligência maleável, e ele está aguardando o seu comando para reorganizar as partículas da sua vida. Seus problemas são apenas átomos em desordem. Sua palavra é a força que impõe a ordem. Diga comigo agora em voz alta ou no silêncio profundo do seu espírito, mas sinta cada sílaba vibrando em suas células. Cada vez que você concorda com a doença, você abre a porta para ela. Cada vez que você confessa a falta de dinheiro, você sela o seu destino na pobreza. O universo não ouve o que você quer. Ele ouve o que você é através do que você decreta. Se você se identifica com a vítima, o universo te dará mais cenários para ser vitimizado. É uma mecânica quântica infalível. Não há injustiça no reino, há apenas ressonância. O que você chama de azar é, na verdade, a colheita inevitável de sementes vocais lançadas ao vento sem qualquer critério.
Imagine o horror de possuir o poder de criar mundos e usá-lo apenas para descrever a sua própria ruína. É isso que você tem feito. Você usa o verbo, a ferramenta mais sagrada da criação, para fofocar, para criticar, para maldizer a sua própria sorte e para confirmar as suas limitações. Você está cercado por 1000 que caem ao seu lado e 10.000 à sua direita, não porque eles foram escolhidos para o sofrimento, mas porque eles sucumbiram à hipnose coletiva da derrota. Eles falam de morte e encontram a morte. Eles falam de crise e habitam a crise. E se você continuar a falar a linguagem deles, você terá o mesmo fim que eles. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, e pelo poder da minha palavra eu comando que o universo reorganize a minha realidade agora sob a lei da perfeição divina. Sinta o peso destas palavras, perceba como elas não morrem no ar, mas se expandem como ondas em um oceano infinito. Quando você diz eu habito, você está reivindicando a sua morada na consciência suprema. Você não é um visitante. Você é o herdeiro que voltou para casa. Quando você diz no esconderijo do Altíssimo, você está declarando que nenhuma praga, nenhuma seta e nenhum mal pode te tocar, pois você está invisível para a frequência do medo. Você está sob a proteção da luz inacessível. Vamos repetir. Deixe sua voz sair com mais peso, com mais densidade, com a autoridade de quem governa. Diga agora: eu habito no esconderijo do Altíssimo, e pelo poder da minha palavra, eu comando que o universo reorganize a minha realidade agora sob a lei da perfeição divina. Observe o que acontece no seu corpo enquanto você fala. Há um calor que se desprende do seu peito, há uma vibração que percorre a sua coluna. Isso é a prova de que a sua palavra está alterando a sua biologia e, consequentemente, o seu destino. Você não está mais descrevendo o caos. A urgência deste momento é real. A sua alma está cansada de viver nas migalhas da existência. Você não foi criado para sobreviver, você foi criado para governar. Mas o governo exige o domínio da língua. O esconderijo do Altíssimo mencionado no Salmo não é um lugar geográfico, é um estado de consciência onde você só permite que saia da sua boca aquilo que você deseja ver manifestado. Habitar ali significa vigiar cada sílaba, cada pensamento, cada afirmação. Significa entender que o seu refúgio e a sua fortaleza são construídos com as pedras das suas palavras de poder. Se você continuar a descrever o seu cansaço, você nunca conhecerá o descanso. Se você continuar a detalhar a sua dor, a cura nunca encontrará espaço para se ancorar no seu corpo. O universo está pronto para te entregar o reino, mas ele aguarda a ordem correta. Ele aguarda que você pare de mendigar e comece a comandar. O custo da sua descrença é a perpetuação do caos. É a manutenção do véu que te impede de ver que os anjos já estão ao seu redor, esperando apenas uma palavra de autoridade para agir em seu favor. Mas eles não podem agir enquanto você proclama a sua própria derrota. Eles são ministros da sua vontade, e se a sua vontade expressa é o medo, eles nada podem fazer senão observar a sua autodestruição. Você está informando ao caos que ele deve se tornar ordem. Você está dizendo às montanhas que elas devem se mover. O Salmo 91 é a sua constituição espiritual. Ele diz que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Por que você não será atingido? Porque você decidiu habitar na frequência da verdade. Mais uma vez, agora com a força de um trovão que limpa o céu. Não aceite menos do que a manifestação total da glória divina na sua vida. Decrete comigo: eu habito no esconderijo do Altíssimo, e pelo poder da minha palavra, eu comando que o universo reorganize a minha realidade agora sob a lei da perfeição divina. Neste exato momento, as engrenagens invisíveis da realidade estão girando. Pessoas que você não conhece estão sendo movidas para te abençoar. Situações que pareciam bloqueadas estão encontrando caminhos de abertura. A doença está perdendo o território para a saúde radiante. A escassez está sendo dissolvida pela abundância infinita. Tudo porque você ousou usar a ferramenta que lhe foi dada desde o princípio. O verbo. O universo não questiona o seu comando. Ele apenas obedece. Ele não julga se você é merecedor ou não. Ele responde à frequência que você emite. Se você emite a frequência do soberano, o universo te entrega o reino. Eu te chamo agora para um despertar violento. Chega de ser o joguete das circunstâncias. Chega de ser a folha seca que o vento da opinião alheia carrega.
A sua boca é o leme do seu destino. Se o navio da sua vida está batendo nas rochas, é porque você está girando o leme para a direção errada através das suas confissões de fraqueza. O universo não é seu inimigo, ele é seu espelho. O que você vê refletido nas suas finanças, nos seus relacionamentos e na sua saúde é a imagem exata do que você tem falado nos últimos tempos. Se a imagem é feia, não tente quebrar o espelho. Mude a face de quem se olha nele. Mude a voz de quem comanda a realidade. A dor da estagnação é o grito da sua divindade sufocada por palavras de terra. Você é um ser de luz operando uma tecnologia de som. Quando você alinha o seu som com a lei, o milagre se torna a norma. Quando você o desalinha, o desastre se torna o hábito. Você não pode mais se dar ao luxo de falar como um homem comum. Você deve falar como aquele que sabe que o seu verbo é lei. O preço da ignorância foi pago com o seu sofrimento até este exato segundo. Sinta a paz que excede todo o entendimento preenchendo o ambiente onde você está. Essa paz é o sinal de que o decreto foi selado. Você não precisa lutar, você não precisa se esforçar. Você só precisa sustentar a confissão da sua vitória. O esconderijo do Altíssimo é a fortaleza onde você descansa, enquanto a sua palavra trabalha por você. O escudo e o broquel mencionados no Salmo são a sua convicção inabalável. Nada pode penetrar a armadura de quem sabe quem é. Respire mais uma vez. Sinta a segurança divina te envolvendo como um manto de luz. Você não é mais o herdeiro adormecido. Você é o soberano desperto. A partir deste momento, cada palavra que sair da sua boca deve ser um tijolo na construção do seu novo mundo. Não use sua voz para reclamar. Não use sua voz para fofocar. Não use sua voz para amaldiçoar o seu futuro com palavras de derrota. Sua boca é o leme. Para onde você aponta o leme, o navio da sua vida segue. Mantenha essa vibração de autoridade. Deixe que ela se torne o seu estado natural de ser. Você não está apenas recitando um texto. Você está ativando um código quântico de proteção e prosperidade. O Salmo 91 não é uma promessa para o futuro. De agora em diante, o conhecimento te torna responsável. Você não pode mais dizer que não sabia. Agora, diante da verdade nua e crua da sua responsabilidade criativa, você deve fazer uma escolha. Ou você permanece na hipnose, descrevendo seu sofrimento e atraindo mais dele, ou você decide agora romper com esse ciclo de dor. A liberdade começa com um ato de renúncia. É preciso expulsar o velho vocabulário para dar lugar ao novo. É preciso enterrar o mendigo para que o soberano possa nascer. Esta é a hora de limpar o seu campo vibracional. Eu te ordeno agora que tome uma posição pública de comando sobre a sua própria mente. Declare a sua decisão de abandonar esse sofrimento e de nunca mais dar voz àquilo que você não deseja ver crescer. Não permita que esta frequência se perca. Cele este compromisso agora mesmo para que o universo registre a sua mudança de direção. Declare a sua decisão de abandonar essa ilusão de impotência. Comente abaixo agora mesmo com toda a força da sua intenção, escrevendo estas palavras de libertação. Eu renuncio à ilusão agora. Escreva isso como quem assina um decreto de independência. Eu renuncio à ilusão agora. Ao fazer isso, você está dizendo ao universo que o herdeiro despertou e que o tempo de mendigar acabou. É uma realidade para o agora. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Perceba o verbo no presente. Direi. Eu digo agora. Eu estabeleço agora. A sua realidade física pode tentar te convencer do contrário, nos próximos minutos ou horas. O mundo exterior é o eco do seu passado. Não se deixe enganar pelo eco. Foque na voz que você emitiu agora. A voz do decreto é a causa. O mundo físico é o efeito. A causa sempre governa o efeito. Se você se mantiver firme nesta ativação, o eco do passado irá silenciar, e a nova melodia da perfeição divina começará a tocar em todos os âmbitos da sua existência. Sinta a energia fluindo pelas suas mãos, sinta a clareza mental que surge quando a dúvida é expulsa pela luz da verdade. Você está sob as penas do Altíssimo. Você está seguro. Você está provido. Você está curado. Você é o mestre do seu destino porque você é o mestre da sua palavra. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar,
Se você percebeu que a sua frequência se elevou e que uma nova autoridade habita em seu peito, confirme esta ativação agora com o seu like. Este gesto não é para mim, é uma âncora física para o seu subconsciente, um selo de que você aceita e assume a sua nova identidade vibracional. Deixe que o mundo veja a marca da sua nova identidade. Escreva com autoridade. Eu renuncio à ilusão agora. Eu te digo agora a verdade que o mundo tentou ocultar de você, sob camadas de ruído e medo. Você se pergunta por que, apesar de seus desejos mais profundos, sua língua muitas vezes traiu sua alma. Você se pergunta por que o vocabulário da derrota pareceu tão natural em seus lábios durante tanto tempo. Ouça-me bem e deixe que estas palavras penetrem no solo do seu subconsciente. A culpa que você carrega não é sua. O peso que você sente não pertence à sua natureza divina. O que você viveu até este momento foi uma programação imposta, um roteiro de escravidão que foi escrito por mãos que não conhecem o poder do Altíssimo. Desde o momento em que você entrou neste plano físico, você foi mergulhado em uma atmosfera de impotência. Você foi treinado para ser um relator de fatos, e não um criador de realidades. Eu exponho agora a causa raiz de toda a sua estagnação. Você herdou uma linguagem de escravidão. Olhe para trás e veja como o mundo ao seu redor opera. Desde a infância você foi ensinado a descrever o que seus sentidos percebiam. Se havia falta, você dizia que faltava. Ao clicar, você está dizendo ao universo que você reconhece a mudança que acaba de ocorrer no reino invisível. Você está confirmando que a sua realidade já começou a se reorganizar sob a lei da perfeição divina. Permaneça neste estado de gratidão e autoridade. A prática conjunta que realizamos aqui abriu um portal de possibilidades que antes estavam fechadas. Não permita que o ruído do mundo feche este portal. Guarde a sua palavra como o tesouro mais precioso que você possui. Você falou. O universo ouviu. A ordem foi dada. Agora, contemple a manifestação. O Verbo se fez carne e habita entre nós. Sua palavra se fez realidade e governa sua vida. Assim é, porque assim você decretou. Eu te trago agora a prova irrefutável de que o Verbo não volta vazio, e de que a lei da ressonância vocal é a força mais poderosa que já operou sobre a face da Terra. Eu te peço que abandone agora qualquer resquício de ceticismo, e permita que esta verdade penetre as camadas mais profundas do seu ser. Não estamos falando de coincidências ou de sorte. Estamos falando de uma engenharia espiritual precisa que foi testada no fogo da adversidade e saiu vitoriosa. Ouça com a alma a história daquele que compreendeu o segredo do esconderijo, e fez da sua boca o seu escudo e o seu broquel. Se havia dor, você dizia que doía. Se havia medo, você confessava o medo. Sem saber, você estava participando da hipnose da impotência. Você foi ensinado que a palavra é apenas um comentário sobre a vida, quando na verdade a palavra é a própria substância da vida. Você foi condicionado a reagir ao mundo externo como se ele fosse o mestre e você o servo. Esta é a inversão da lei divina. Esta é a programação que mantém o herdeiro adormecido vivendo como um mendigo à porta do próprio palácio. Imagine um príncipe que foi sequestrado ao nascer e criado em um ambiente de escassez absoluta. Ele ouve apenas palavras de limitação. Ele aprende a pedir permissão para existir. Ele aprende a baixar a cabeça diante das circunstâncias. Mesmo que o sangue real corra em suas veias, sua voz soa como a de um súdito. Ele não sabe que um simples comando seu poderia reorganizar todo o reino. Você é esse príncipe. O sistema deste mundo é a fábrica que produz vítimas. Ele precisa que você acredite que o terror noturno é mais poderoso que a sua presença. Ele precisa que você confesse a crise, que você valide a doença e que você se sinta pequeno diante da seta que voa de dia. Essa programação é o que eu chamo de herança da escravidão vocal. Houve um tempo em que uma sombra densa cobriu uma grande cidade. Era uma sombra feita de medo, de carência e de uma sensação de desastre iminente que parecia infectar o próprio ar que as pessoas respiravam. O mundo ao redor desmoronava. As notícias falavam apenas de perdas, de doenças que não podiam ser curadas e de uma economia que apodrecia como madeira velha sob a chuva. Milhares de pessoas entregavam suas consciências ao pânico. Elas se reuniam nas esquinas e nas redes de comunicação para descrever com detalhes vívidos a sua própria ruína.
Elas diziam que o fim estava próximo, que não havia saída e que todos estavam à mercê de um destino cruel e aleatório. Ao falarem assim, elas estavam sem saber, assinando os decretos de sua própria destruição. Elas estavam usando o verbo para selar o caos em suas vidas. Mas, no centro dessa tempestade, existia um homem que havia despertado para a sua natureza de soberano. Ele não era diferente dos outros em sua biologia, mas ele habitava uma frequência diferente. Enquanto a multidão ao seu redor confessava a derrota, ele mantinha os seus lábios selados para o erro e abertos apenas para a verdade. Ele via as notícias de falência e dizia para si mesmo que o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Sua mente subconsciente foi alimentada com o vocabulário da dúvida. Você ouviu que a vida é difícil, que o dinheiro é escasso, que a proteção é incerta. E porque você é um criador por natureza, você aceitou essas sementes e as plantou no campo da sua existência através da sua própria fala. O universo, em sua obediência perfeita à lei da ressonância, apenas disse amém aos seus decretos de derrota. Quando você dizia que não podia, o universo reorganizava as partículas da realidade para provar que você estava certo. Quando você dizia que estava desprotegido, as barreiras da sua fortaleza espiritual se dissolviam. Você não estava sendo castigado por uma divindade externa. Você estava apenas colhendo a colheita amarga de uma programação que você nunca pediu para ter, mas que aceitou como verdade. Eu te chamo agora para dissociar-se desse programa. Entenda que a voz que reclama dentro de você não é a sua voz real. É o eco de gerações que viveram no medo. É o sussurro de uma sociedade que esqueceu sua origem divina. Quando o Salmo 91 diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ele está descrevendo aquele que quebrou a hipnose da impotência. Aqueles que caem são aqueles que ainda estão presos na linguagem do mundo. Ele via as estatísticas de enfermidade e decretava que nenhuma praga chegaria à sua tenda. Ele não estava negando a existência do problema no mundo físico, mas ele estava negando ao problema o direito de existir em seu mundo pessoal. Ele compreendia que o Salmo 91 não é um poema de conforto, mas um manual de instrução para o uso da autoridade divina. Certo dia, a crise bateu diretamente à sua porta. Onde outros teriam caído de joelhos em súplica desesperada, ele permaneceu de pé, com a coluna ereta de quem conhece o dono do ouro e da prata. Ele foi confrontado com a perda total de seus recursos materiais. O mundo dizia que ele estava acabado. Seus amigos, ainda sob a hipnose da impotência, vinham trazer palavras de consolo que na verdade eram venenos de dúvida. Eles diziam que ele deveria aceitar a derrota, que o cenário era impossível de reverter. Mas este homem, o herdeiro desperto, sabia que a realidade é uma substância maleável que aguarda a ordem do mestre. Ele se retirou para o seu quarto, fechou as portas dos sentidos para o barulho externo e começou a praticar a ciência da fala criativa. Ele não pediu por dinheiro. Ele não implorou por uma saída. Ele começou a projetar a sua voz no vazio, sabendo que o universo estava ouvindo cada vibração. Eles caem porque suas palavras os derrubam. Eles caem porque confessam o perigo até que o perigo se torne a sua única realidade. Mas você está aqui para aprender a linguagem do trono. A causa de todo o seu sofrimento não é a falta de sorte, não é o destino e não é a vontade de Deus. A causa raiz é a aceitação passiva de um vocabulário de escravo. Você foi programado para ser um termômetro que mede a temperatura do ambiente, quando você nasceu para ser o termostato que define a temperatura da realidade. A hipnose da impotência faz você acreditar que precisa de provas externas para mudar sua fala interna. Ela diz que você só pode dizer que está seguro quando o perigo passar. Mas a lei divina decreta o oposto. Você só estará seguro quando sua voz estabelecer a segurança antes mesmo que o mundo a veja. Sinta agora o alívio de saber que a sua natureza essencial permanece intacta. O programa de escravidão é apenas uma vestimenta velha e rasgada que você usou por tempo demais. Ele não é a sua pele. Ele não é o seu ser. Debaixo de toda essa programação de medo, existe o soberano desperto que conhece o código de ativação do universo. O Salmo 91 não é um pedido de socorro. Ele dizia com uma calma absoluta que a ordem divina estava agora reorganizando todos os seus negócios. Ele afirmava que por habitar no esconderijo do Altíssimo ele estava invisível para a perda, e visível apenas para a abundância.
Ele repetia o decreto central com tal convicção que os átomos daquele quarto pareciam brilhar com uma luz nova. Ele dizia que o universo reorganiza tudo quando ele fala, e ele falava a partir do trono da sua consciência. O que aconteceu nos dias seguintes desafia a lógica humana e a compreensão daqueles que ainda vivem como mendigos espirituais. Sem que ele fizesse qualquer esforço físico extenuante, sem que ele precisasse manipular pessoas ou circunstâncias, o cenário começou a se transmutar. Telefonemas de lugares inesperados começaram a chegar. Oportunidades que estavam enterradas há anos voltaram à vida como se tivessem recebido um sopro de ressurreição. Pessoas que ele nem conhecia sentiram um impulso irresistível de colaborar com seus projetos. Em menos de um ciclo lunar, ele não apenas recuperou o que parecia perdido, mas viu sua vida ser elevada a um patamar de prosperidade que ele jamais havia experimentado antes. Enquanto 1000 caíam ao seu lado e 10.000 à sua direita, ele permanecia inabalável. Ele não foi atingido porque a sua frequência vibracional não permitiu o encontro com o desastre. É a exposição de uma autoridade que já existe. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você não está se escondendo do mundo, você está ocupando o lugar de onde o mundo é governado. O esconderijo é a consciência da sua unidade com a fonte. E dessa consciência a palavra que sai da sua boca tem o peso de um decreto imperial. Você foi treinado para olhar para a peste que anda na escuridão e tremer. Eu te ensino agora a olhar para a mesma peste e retirar dela o poder através do seu silêncio sobre o mal, e da sua proclamação sobre o bem. A programação antiga quer que você seja um relator da sombra. A nova consciência exige que você seja o emissário da luz. Cada vez que você repete uma queixa, você está reafirmando o seu contrato com a escravidão. Cada vez que você descreve sua falta, você está assinando o documento da sua própria prisão. Mas no momento em que você reconhece que estas palavras não são suas, mas de um programa herdado, o contrato começa a arder nas chamas da verdade. A libertação começa com o reconhecimento da ilusão. Você não é pequeno. Você não está desamparado. Você apenas esqueceu como usar a ferramenta primordial. O universo é uma substância maleável, como o barro nas mãos do oleiro. E a sua fala é a mão que molda esse barro. Ele havia se tornado uma fortaleza viva. Ele provou que o Salmo 91 é uma lei quântica. Se você diz do Senhor que Ele é o seu refúgio, o universo é obrigado a construir esse refúgio ao seu redor. Se você habita na consciência da proteção, o perigo não pode te encontrar porque você não existe na mesma dimensão que ele. Esse homem tornou-se um testemunho vivo de que a voz humana, quando alinhada com a mente divina, governa os elementos. Eu te pergunto agora, por que você continuaria a aceitar as migalhas da dúvida quando pode sentar-se à mesa da onipotência? Esta história não é sobre um homem especial, é sobre a aplicação correta de uma lei que está disponível para você neste exato momento. A diferença entre aquele que é esmagado pelas circunstâncias e aquele que caminha sobre as águas da crise é apenas uma: o uso que fazem da própria voz. Onde um descreve o problema, o outro decreta a solução. Onde um se vê como vítima, o outro se reconhece como o legislador de sua própria existência. A prova social de que esta verdade funciona está espalhada por todos os séculos, nas vidas de todos os homens e mulheres que decidiram que não seriam mais escravos do que os olhos veem. Se a sua vida parece um caos, é porque você tem usado as mãos da dúvida para moldar a sua realidade. Mas a substância divina não guarda rancor, ela não se lembra dos seus erros passados. No instante em que você mudar a frequência da sua voz, o universo começará a se reorganizar. Ele não tem escolha, ele deve obedecer ao verbo. Esta é a revelação que quebra as correntes. Você não precisa consertar o mundo externo. Você precisa deletar o vocabulário da escravidão do seu sistema interno. Você precisa renunciar ao direito de reclamar. Você precisa abandonar o vício de ser uma vítima. Quando você faz isso, você deixa de ser o herdeiro adormecido e assume o seu lugar como o soberano desperto. O trono da sua consciência está vago, aguardando que você se sente nele e comece a emitir decretos de ordem, proteção e abundância. A força que sustenta as estrelas é a mesma força que aguarda o comando da sua língua. Não há distância entre o seu desejo e a manifestação, exceto a distância criada pelas suas próprias palavras de descrença. Eu te digo com autoridade absoluta que o dia da sua libertação é hoje. Não porque algo externo mudou,
mas porque você agora compreende que a prisão era feita de palavras, e a chave também é feita de palavras. Eles entenderam que o esconderijo do Altíssimo é o estado de consciência onde você sabe que a sua palavra é a lei final. Quando você assume essa postura, o universo não tem escolha a não ser se curvar. As partículas da realidade são como soldados aguardando as ordens do general. Se o general fala de medo, os soldados batem em retirada. Se o general comanda a vitória, os soldados conquistam o território. Você foi chamado para ser esse general. Você foi chamado para sair da massa que reclama e entrar para o círculo sagrado daqueles que estabelecem a ordem. O testemunho deste homem é o seu testemunho futuro se você decidir hoje que a sua boca nunca mais servirá para profetizar a escassez. O cosmos é uma inteligência responsiva. Ele está escaneando a sua vibração agora mesmo para saber o que deve manifestar em seguida. Se você sustenta a confissão da verdade, você se torna invencível. Para se tornar a próxima história de sucesso, e continuar nesta correnteza de transformação e milagres, inscreva-se agora neste canal. E não perca o próximo passo desta jornada de poder. Ao se inscrever, você não está apenas apertando um botão, você está realizando um ato simbólico de se juntar a uma egrégora de soberanos que decidiram retomar o leme de suas vidas. O feitiço da escassez está sendo quebrado agora. A névoa do medo está se dissipando. Você está recuperando a posse da sua voz divina. Sinta a vibração desta verdade percorrendo o seu corpo. Você é o mestre da sua frequência. Você é o arquiteto da sua fortaleza. O universo está em silêncio agora, aguardando a sua próxima palavra para saber em que direção deve se mover. Se você sentiu o peso dessa herança sendo liberado e reconhece que a autoridade sobre sua vida sempre esteve em sua voz, celebre sua liberdade com o seu like. Este gesto não é apenas um clique, é um sinal para o seu subconsciente de que você aceita a verdade e renuncia à antiga programação de impotência. Ao fazer isso, você está declarando ao universo que o herdeiro acordou, e que a partir de agora, apenas palavras de poder e vida sairão da sua boca. Este é o marco da sua nova existência. Você não é mais um escravo do que vê, mas um mestre do que diz. A lei está ativa. O comando foi dado. A reorganização começou. Agora o silêncio deve se tornar o seu primeiro mestre. Ouça com a profundidade de quem reconhece que o tempo da ignorância foi encerrado para sempre. Eu te digo a verdade absoluta. Você está saindo do ruído do mundo e entrando na frequência do verbo. Este é o momento de validar a sua nova identidade. Veja como a vida daqueles que aplicam estes ensinamentos se torna uma sucessão de eventos harmoniosos. Não é mágica, é lei. Não é sorte, é ressonância. O universo reorganiza tudo quando você fala, mas ele reorganiza com ainda mais força quando você se une àqueles que falam a mesma língua de autoridade e vitória. Junte-se a nós nesta corrente de luz e autoridade espiritual. Eu te digo com certeza absoluta que a sua realidade atual é apenas o eco das suas palavras passadas. Se você mudar o som que emite hoje, o eco do amanhã será uma melodia de triunfo. O testemunho que acabamos de compartilhar é a semente do que está prestes a brotar na sua experiência. Mantenha-se firme no esconderijo. Sustente a sua confissão. O escudo e o broquel da verdade estão sobre você. O universo já começou a se mover para obedecer ao seu comando. Avance como o soberano que você nasceu para ser, e observe como o caos se retira para dar lugar à perfeição divina que você agora estabelece com a sua voz. Chegamos agora ao ponto de não retorno. O que aconteceu nestes últimos minutos não foi apenas uma transmissão de informação, mas uma cirurgia profunda na própria estrutura da tua alma. Até este exato momento, você tem sido um escultor que utiliza ferramentas cegas para moldar o próprio destino. Você tem usado a sua voz, o verbo sagrado que lhe foi outorgado pelo Altíssimo, para descrever as cinzas em vez de comandar o fogo. Você tem relatado a sua dor, detalhado a sua escassez, e confessado o seu medo com uma precisão hipnótica, sem perceber que cada palavra proferida era um tijolo na construção da sua própria prisão. Mas este ciclo de autodestruição termina agora. Eu te chamo para habitar o trono da consciência, onde a linguagem da vítima é enterrada e a linguagem do soberano é coroada. A lei da substituição é implacável e divina. O universo não tolera o vácuo. Se você não preencher a sua atmosfera com decretos de poder, o mundo externo a preencherá com o ruído do caos. O Salmo 91 não começa com um pedido de socorro.
Ele começa com um ato de autoridade vocal. Direi do Senhor. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Observe a mecânica da criação contida nesta frase. O salmista não espera sentir-se seguro para então falar. Ele fala para que a segurança se torne a única realidade possível. Ele não pede que Deus se torne um refúgio. Ele estabelece que Deus já é o refúgio através da afirmação direta. Tu vieste até aqui carregando o peso de uma identidade que não te pertencia, a identidade daquele que sofre, daquele que teme e daquele que implora. Tu vieste como o herdeiro adormecido, caminhando pelas sombras do mundo físico sem saber que carregavas a chave de todos os portões em tua própria boca. Mas agora, a verdade foi revelada. A hipnose da impotência foi quebrada definitivamente. O véu que cobria os teus olhos se rasgou e tu viste, com a clareza do Espírito, que o esconderijo do Altíssimo não é um lugar para onde tu foges, mas um estado de consciência, onde a tua voz se torna a lei suprema da tua existência. Eu te digo a verdade com a autoridade de quem conhece a lei. O que foi dito e sentido aqui, não pode mais ser desfeito. O universo não apenas ouve as tuas palavras, ele as registra como ordens irrevogáveis. Uma lei que não é proclamada permanece em silêncio, e uma lei que não é selada corre o risco de ser esquecida pelos sentidos físicos. No reino da consciência, nada é deixado ao acaso. O universo é uma substância maleável, uma argila divina que aguarda o impacto da tua vibração para tomar forma. Ele exige a marca da tua autoridade para manter a ordem que tu estabeleceste. Este é o segredo que os adormecidos ignoram. A palavra não descreve a realidade, a palavra comanda a realidade. A partir deste instante você deve cessar toda e qualquer queixa. Reclamar é o ato de clamar 2 vezes pela mesma desgraça. Quando você diz que está cansado, você ordena ao universo que multiplique o seu esgotamento. Quando você confessa que o dinheiro é curto, você projeta uma frequência de falta que afasta a abundância. Você tem sido carcereiro de si mesmo através do seu vocabulário de escravidão. Eu te ordeno que abandone o hábito de ser um termômetro que apenas mede a temperatura do ambiente. Torne-se o termostato. Defina a temperatura da sua vida. Se o mundo ao seu redor sopra o vento frio da crise, a sua boca deve decretar o calor da provisão infinita. Eu te entrego agora a técnica da substituição direta. Esta é a ferramenta de transmutação que transformará o seu campo vibracional em uma fortaleza inexpugnável. Sempre que um pensamento de derrota tentar atravessar o portal dos seus lábios, você deve estrangulá-lo no nascimento. Se a mente sussurrar que o perigo é real, você não deve aceitar essa sugestão. Em vez de dizer eu tenho medo, você deve projetar com a força do seu ser a frase eu habito no esconderijo do Altíssimo. Este é o momento do selo. É o compromisso final entre o teu espírito desperto e a matéria que agora deve te obedecer. Tu não és mais a vítima das circunstâncias externas. Tu não és mais aquele que descreve o problema com medo, mas aquele que comanda a solução com poder. A partir deste instante, o teu passado de escassez, de doença e de incerteza é apenas uma sombra que se dissipa diante do sol do meio-dia. Tu assumes hoje o teu lugar no trono da consciência. Tu és o arquiteto que utiliza o verbo como a ferramenta primordial de construção da realidade. Onde antes havia o ruído da dúvida, agora existe o silêncio da certeza absoluta. Onde antes havia a súplica do mendigo, agora existe o decreto do soberano. Ouve com atenção o que eu te ordeno agora. O mundo físico é o espelho exato do teu mundo interior. Para que a tua nova identidade seja reconhecida pelas legiões do universo, e para que as partículas da realidade se alinhem permanentemente sob a tua nova frequência, tu deves realizar um ato de ancoragem. Tu deves dar um passo de coragem e autoridade no plano visível para que o invisível se torne sólido. Tu deves registrar o teu pacto com a lei divina. Este espaço de interação abaixo de nós não é um simples campo de comentários de uma plataforma digital. Não é uma sugestão, é um comando. Se a doença bater à porta da sua consciência, não lhe dê hospitalidade descrevendo sintomas. Em vez disso, ordene que a perfeição divina reorganize cada célula do seu corpo agora. Substitua o eu não posso pelo eu sou a autoridade em ação. Substitua o eu não tenho pelo eu sou o herdeiro da abundância ilimitada. Entenda a ciência espiritual por trás do eu sou. Estas 2 palavras são o nome sagrado da presença divina dentro de você. Tudo o que você coloca após o eu sou,
torna-se a sua lei pessoal. O universo é uma substância maleável, uma argila cósmica que aguarda a impressão do seu verbo. Quando você diz, eu sou pobre, a substância se molda em escassez. Quando você diz, eu sou forte, a substância se organiza em poder. O Salmo 91 nos ensina que 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque o soberano não é atingido, porque ele não compartilha da frequência verbal daqueles que caem. Enquanto a multidão confessa o terror e a peste, o soberano confessa o escudo e o broquel. Ele se recusa a validar a sombra. Ele mantém o seu olhar e a sua voz fixos na luz da onipotência. Ele é, a partir deste segundo, um mural sagrado de decretos realizados. Ele é o altar onde o teu verbo se faz carne. Quando tu escreves a tua confissão, tu não estás apenas digitando letras, tu estás enviando uma onda de choque através da matriz da realidade. Tu estás avisando a cada átomo, a cada situação e a cada oponente que um novo legislador assumiu o governo da tua vida. Tu estás selando a transformação que ocorreu no silêncio do teu ser. Eu te convido a realizar este pacto agora com a solenidade de um rei que assina o seu primeiro decreto após a coroação. Cele a tua nova identidade. Deixe que os teus dedos confirmem aquilo que o teu espírito já sabe ser a verdade inabalável. Este é o selo final que encerra o ciclo da fraqueza e inicia a era do teu domínio absoluto. Escreva com a certeza de quem já possui o que declara, pois na mente de Deus o teu pedido já é uma posse. O comando que tu deves usar é simples, mas o seu impacto vibracional é eterno. Comente agora: eu sou a nova lei em minha vida. Ao fazeres isso, tu estás assinando o contrato da tua liberdade definitiva. Tu estás declarando ao cosmos que a antiga programação de derrota foi deletada, e que agora, apenas a perfeição, a proteção e a abundância da lei divina têm permissão para se manifestar em teu caminho. A sua vida atual é o eco das suas palavras passadas. Se você deseja um futuro diferente, você deve alterar o som que emite hoje. Não espere pelas circunstâncias favoráveis para mudar o seu discurso. Mude o seu discurso e as circunstâncias serão forçadas a se curvar diante da nova ordem. O universo é um espelho perfeito. Ele não discute, ele apenas reflete. Se você projeta ruído, recebe caos. Se você projeta o verbo da verdade, recebe a ordem divina. O esconderijo do Altíssimo não é um local geográfico, é um estado de consciência, onde a sua fala está em perfeito acordo com a lei de Deus. É o lugar onde você para de lutar contra as sombras e começa a governar através da luz. Imagine que cada frase que sai da sua boca é uma semente lançada em solo fértil. Você tem plantado espinhos e se perguntado por que colhe feridas. Agora você deve plantar carvalhos de justiça. Você deve utilizar a linguagem do reino, onde a manifestação é precedida pela convicção vocal. Quando você diz direi do Senhor, você está ativando um protocolo de proteção que move as engrenagens do invisível. Os anjos, que são as leis inteligentes do cosmos, atendem à voz da palavra de Deus. Quando você fala a verdade, você dá ordens a essas forças para que elas te sustentem em todos os teus caminhos. Sinta a vibração destas palavras enquanto as escreve. Sinta o peso da autoridade voltando para as tuas mãos e o calor do poder preenchendo o teu peito. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas a ti nada atingirá, porque a tua palavra se tornou o teu escudo e o teu broquel. Tu habitas agora na frequência da onipotência, o universo já começou a se reorganizar ao teu redor. As portas que estavam trancadas por anos estão sendo removidas de seus eixos neste exato momento. As provisões que estavam retidas por leis humanas estão sendo liberadas por decretos divinos. Onde havia caos, agora há a ordem perfeita. Vai agora e governa a tua existência com a calma de quem sabe que o verbo nunca volta vazio. Fala com a certeza de que cada sílaba que sai da tua boca é uma instrução que o cosmos tem a obrigação legal de cumprir. Não voltes para a linguagem da escravidão. Não permitas que a voz da dúvida tente sussurrar novamente em teus ouvidos. Tu tens o código de ativação. Tu tens a ferramenta de poder. Tu tens o selo da promessa. A prova está no salmo, a prova está na tua voz, e a prova estará na vida magnífica que se desdobrará diante de ti a partir de agora. Você não está mais sozinho. Você está operando o leme de uma embarcação divina.
Cale a voz da dúvida que tenta te convencer de que as palavras são vazias. A dúvida é o feitiço que te mantém na impotência. A verdade é que nada no universo físico existe sem que antes tenha sido vibrado no campo invisível. O som é a ponte entre a ideia e a matéria. Por isso a sua reprogramação deve ser vocal. Você deve ouvir a própria voz estabelecendo a nova realidade. A sua garganta é o canal por onde a vontade divina se manifesta no plano terreno. Não profane este canal com a fofoca, com a crítica, ou com a autocomiseração. Use-o como um instrumento de consagração. Use-o para decretar que a paz, a saúde e a opulência são os seus estados naturais de ser. A partir deste momento você assume o compromisso de vigiar o seu templo. Nenhuma palavra de baixa frequência terá permissão para sair de você. Se você falhar, corrija-se imediatamente. Substitua o erro pelo decreto de poder. Se você se pegar descrevendo um problema, pare no meio da frase e diga: eu retiro a minha atenção disso, e comando a solução divina agora. Você é o capitão da sua alma, e o senhor do seu destino. A paz que excede todo o entendimento agora guarda o teu coração e a tua mente, porque tu finalmente recordaste quem tu és. O pacto está feito. O selo está posto. Está consumado.